Oi amigas, bem-vindas para mais um vídeo no canal. Esse aqui é um vlog um pouquinho maior, de 48 horas aí mostrando minha rotina, meus estudos e esse processo que é mais árduo, solitário, de mudar a própria vida, tirar comportamentos que eram destrutivos e começar hábitos bons. Esse vídeo vocês vão ver que eu consegui bastante coisas, consegui resolver algumas situações. Eu tô muito feliz e eu tô amando compartilhar isso com vocês. Agora são 9 horas, tá chuvoso lá fora, 9 horas da noite, né? Tá chuvoso lá fora e eu estou assim, pingando de suor. Preciso lavar meu cabelo. Ele tá com pré-poo, gente. O meu pré-poo eu faço assim, eu pego um óleo específico, tô usando esse de rícino aqui. Ele não é o óleo pra você usar como laxante, ele é próprio pra cabelo. Rícino 100% puro. Aí ele tem aqui, ó, que é capilar, vocês não vão enxergar. Como ele não é maleável assim, eu sinto que nem coisa no cabelo assim, se eu colocar puro. Eu coloco com um pouquinho desse creme aqui, venho com a escova, dou uma penteada assim, e aí eu vou treinar com um pré-treino no cabelo, com pré-poo no cabelo, pra evitar o suor acabar com o meu cabelo, que eu tenho progressiva, tenho descoloração, né? A descoloração eu fazia antes de dar progressiva, aí depois eu dei progressiva, e eu não me gosto muito com o cabelo escuro. Ele era loiro global, vou até mostrar pra vocês, por aqui em algum lugar. A linha que eu tô usando no meu cabelo é essa daqui. Uma das coisas que eu resolvi mudar na minha vida foi ter mais cuidado com o meu cabelo e tudo mais, porque eu passei muito tempo só usando trança, nem fazendo hidratação. Eu também uso isso aqui, ó, pra matizar o cabelo. Eu uso de nutrição essa linha aqui da Ox. Também é a mesma linha que eu uso para meu protetor térmico. Eu não vou enrolar, gente, porque a gente tinha falado um monte de coisa aqui que eu nem vou lembrar, mas eu vou tomar meu banho e aí quando eu terminar eu volto com vocês secando o cabelo. Ah, eu tinha dito, e vou tornar a dizer, que eu vou ter que secar no secador. Tô evitando secar sempre no secador, mas eu vou ter que secar no secador porque eu não quero dormir tarde. Então, até daqui a pouco. No primeiro vlog que eu fiz, eu percebi que eu cometi vários erros na gravação que depois interferiram na qualidade do vídeo. Eu tô me esforçando pra fazer cada vez melhor, mas foi o meu primeiro, né? Eu tô usando agora esse sérum reconstrutor de reparação térmica. Vou secar o meu cabelo e aí eu vou assistir um pouquinho, depois eu vou ler. Talvez hoje eu nem consiga colorir. E sim, eu sou uma das únicas pessoas que coloria antes do Bobbie Goods e continua colorindo depois que passou a fama. Olha isso. É outro cabelo. Ele tava sem vida nenhuma por conta da oleosidade, né, gente? Eu tô acostumada a ficar usando reparador de pontas. E é necessário, inclusive vou usar agora. Não tem o que fazer. Principalmente pra pessoa que tem o cabelo descolorido e tal. Tem que hidratar o cabelo, não dá pra deixar ele seco. Mas eu acho que o momento que o meu cabelo fica mais bonito é assim que eu lavo ele. Porque quando passa um dia, não precisa passar muito tempo. Passa um dia, que por exemplo, eu acho que vai passar hoje, à noite, amanhã. E aí eu vou dormir e ele vai acordar, ele já vai estar todo oleoso de pouco. Ó, basicamente, o meu principal é esse aqui. Pra vocês entenderem, esse aqui é novo, começou agora. Eu vou marcando e depois vou formando quadradinho. No final, a gente conta quanto que formou no mês. Como só tem uma semana que o mês começou, ele tá assim. Basicamente, tudo que tá aqui era prioridade. Vocês podem ver que uma das coisas eu não fiz, então eu vou passar aqui pra baixo. Assim, um dos grandes motivos de eu procrastinar tanto, além dos problemas que eu tava enfrentando, era não ter noção das tarefas urgentes. Eu, por exemplo, pensava, amanhã eu lembro. Aí amanhã eu, sei lá, fazia qualquer outra coisa e eu sempre fui uma pessoa ocupada. O que mudava era que eu, às vezes, preferia até focar nos outros do que em mim mesma. Já foi um grande problema pra mim, inclusive.
Focar mais nos outros, sabe? Sabe quando você é aquela pessoa que você ajuda todo mundo, você faz qualquer coisa por um amigo, ou até pela pessoa que você se relaciona, pela sua mãe, por quem quer que seja, mas as suas coisas sempre estão atrasadas? Eu era desse jeito. E hoje em dia, não. Óbvio, né, que muita gente acabou saindo da minha vida por conta que era mais conveniência. Então, né, não tem o que fazer. Quando a pessoa, ela gosta de você verdadeiramente, ela vai permanecer na sua vida, mesmo se você não estiver sendo útil. Porque ela gosta de você, ela não gosta da sua utilidade. Mas muitas pessoas hoje em dia acreditam que é necessário que você seja útil para que ela te mantenha na vida dela. E é muita gente mesmo que tá com esse tipo de pensamento hoje em dia. E aí você vai me perguntar, Kelly, mas você vai manter uma pessoa inútil na sua vida? Não acho que seja questão de inutilidade. Acho que é questão de grau de importância, sabe? Quando a gente é realmente importante para alguém ou tem alguém em alta conta, a gente vai dar um jeito de manter a pessoa na nossa vida, mesmo que em determinado momento não esteja ocorrendo aquela manutenção, porque assim, gente, relacionamentos são cíclicos. As pessoas pensam que os relacionamentos eles vão durar anos e vai ser sempre tudo do mesmo jeito, só que a vida não é bem assim. Tudo tem ciclos na nossa vida. O que é ser cíclica, Kelly? Significa que mesmo que não vá ter um ponto final, a gente tem interposições. A gente, às vezes, vai oscilar em algumas coisas e vai focar em outras. Por exemplo, tem muitas pessoas que ficaram famosas de verdade, não só conhecidas, como conhecidas nacionalmente no meio fitness. E aí essas pessoas, elas falam, porque você tem que abrir mão do que for pra você ir atrás desse corpo, do corpo tal, e colocam 1001 regras, colocam um peso enorme de que se você falhar um dia, você já não vai conseguir. Porque eu considero falhar quando você não tem nada pra fazer, você tem energia e você escolhe procrastinar. Não que procrastinar seja uma escolha, que eu acredito que procrastinar é um resultado. É um resultado de uma série de escolhas. Mas quando você deixa a preguiça te vencer, ok, aí você falhou. Mas se, por exemplo, você adoece, se, por exemplo, o seu trabalho aumenta a demanda, se, por exemplo, é um dia que você tá passando por uma situação X que foge do seu controle, que não é você que vai resolver. Como, por exemplo, aconteceu nessa semana. Essa semana, pra mim, foi uma semana que foi batizada como a semana oficial dos pepinos, porque eu passei a segunda-feira tentando resolver, a terça-feira tentando resolver, hoje é quarta-feira à noite, e só na quarta-feira à tarde eu consegui resolver uma burocracia, uma única burocracia que me tomava horas do meu dia. E aí, na segunda e na terça-feira, eu não fiz o meu hobby, que corrida é meu hobby. Eu faço musculação mais por saúde, apesar de eu até gostar, mas a corrida é meu hobby. Só que hoje, quando eu fui, eu bati a minha meta. Às vezes a gente tá tão focado em provar para as pessoas que a gente é constante, que a gente não erra, que a gente não falha, que, nossa, tá vendo? Eu estou todos os dias aqui. E aí a gente não se dá o descanso, a gente não se ouve. Porque quando eu falo descanso, eu não estou falando de você estar escolhendo ficar em casa e ficar rolando feed. Eu estou falando de você ter uma vida, você ter afazeres e você estar realmente cansado e precisar parar naquele momento, precisar dormir mais cedo. Teve dias nessa semana, principalmente na segunda-feira, que eu estava extremamente cansada uma hora dessa. Então, eu não tinha como falar assim, vou deixar de dormir pra ir correr. O sono é primordial. Muitas pessoas falam pra você abdicar até do sono. Então, eu decidi que esse ano não é o ano de provar nada pra ninguém, é o ano de conseguir conquistar os meus objetivos, porque no final, se eu não provar nada pra ninguém, não vai mudar nada na minha vida. Mas se eu conseguir os meus objetivos, muda muita coisa, não só na minha, como na vida de muita gente que tá à minha volta. Então, pra mim, eu ter batido o meu peso na corrida hoje e ter conseguido um recorde que pra mim era um sonho, já é a resposta de que, às vezes, tudo que a gente precisa realmente é respeitar o nosso tempo, o nosso corpo. E existe uma diferença entre você ser uma pessoa preguiçosa e você ser uma pessoa sobrecarregada. Muitas vezes você só tá passando por uma sobrecarga e precisa se dar uma pausa. E sim, eu bebo muita água. Inclusive, eu vou encher essa garrafinha que ela vai dormir comigo. Até amanhã, galera, porque não tem condição de eu me gravar lendo, porque eu leio e capoto. Então, bom dia, galerinha. Acordei 4 horas em ponto hoje, consegui começar minhas coisas no tempo determinado. Estou muito feliz, porque agora são 7 horas da manhã. Eu resolvi só começar a gravar agora pra não me atrapalhar, porque eu precisava de muita concentração e tal. Mas eu já estudei 2 horas líquidas e um pouquinho hoje.
e consegui aprender uma quantidade legal de coisas aqui em língua portuguesa, porque é uma matéria muito importante na maioria dos concursos. Já tomei um cafezinho também. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço os meus resumos, porque muita gente não sabe fazer resumo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá meu caderno. Eu vou mostrar pra vocês aqui o assunto que eu estudei hoje. Na verdade, é o assunto que eu estou estudando, porque tem 2 aulas aqui no cronograma e eu quero fazer as 2, mas me deu uma pausa agora. Predicação verbal. Então, vocês vão observar que a aula aqui tem isso tudo aqui, ó. Ela tem 49 minutos. E o resumo só deu uma página, o que significa que realmente é um resumo. Eu destaquei o tema, fiz esse mapa mental que o próprio professor já deu feito, fiz as anotações, e aqui eu fui fazendo o resuminho, tanto de coisas que na aula, diretamente, eu ouvi. Então, deixa eu explicar pra vocês. A ideia de você fazer resumo pra facilitar a sua resolução de exercícios, seja pra qualquer prova que você vai fazer, é deixar entendível sobre qual assunto. Porque, por exemplo, vamos supor que você fez questões. Eu, por exemplo, eu fiz 17 questões e eu só acertei 8. Dessas 8 que eu acertei, nenhuma foi chutômetro. Todas eu realmente calculei ali o que estava acontecendo com base nas regras. As outras que eu errei é porque eu não tinha entendido as regras direito. O que eu não entendi, tinham comentários, então eu abri os comentários, e é mais importante você resolver a questão do que você responder a questão. Então eu vim aqui, eu marquei, eu coloco em caneta diferente, por exemplo. Se eu vou escrever o conteúdo explicativo em preto, eu vou colocar o título em azul. Eu uso a verde para destacar. Então, por exemplo, como identificar predicado, verbo ou nominal? Azul. Ao ler a frase, é preciso identificar se o predicado flexiona em relação ao verbo, ao sujeito, preto. E aí, eu vou marcar as palavras-chave. Embaixo, eu vou escrever. Tem gente que vai escrever a palavra já de verde. Eu prefiro só passar umas linhas embaixo para conseguir na hora. Por exemplo, aí da próxima vez que eu precisar revisar, que no caso vai ser amanhã, minha próxima revisão, isso aqui está resumido. Eu não vou precisar reassistir a aula inteira. E assim, e quando eu vou cumprir a minha missão. A missão é uma função orientadora e delimitadora da ação eu dei uma pausa nos estudos e como talvez hoje eu precise sair, eu finalizei o cabelo do jeito que eu gosto. Eu não gosto quando ele fica reto, porque o meu cabelo tá em camadas. Então, ele não fica aquele corte perfeito. Então, eu faço a finalização com as pontas mais curvas. E aí, ele fica com mais volume. E eu sinto que me deixa mais bonita. Bom, eu já fiz 35 minutos de administração. Vou dar uma pausa, não por estar cansada, mas porque eu vou dar uma editada nos vídeos pra já deixar começado, pra eu não procrastinar isso depois. E depois eu volto, termino a aula, que só faltam uns 10 minutinhos, e faço algumas questões. Provavelmente, com tudo, vai fechar 1 hora de administração, o que já é ótimo, gente. Já é ótimo, porque essa é uma matéria que não é tão importante, que é para um concurso que não é o meu foco principal. Boa tarde, na verdade já é quase boa noite, porque já são 5, quase 6 horas. Gente, o meu sumiço foi explicável, porque como esse vlog não é de um dia só, e sim de quinta, que é hoje, sexta, que é amanhã, é quinta e sexta, e aí eu vou postar no sábado. Se eu postasse cada detalhe da minha rotina, ia ficar muito grande. Mas, basicamente, eu consegui fazer todas as minhas metas até agora. Lavei banheiro, lavei roupa. Se eu não me engano, nem tava minhas metas, mas eu vi que precisava, eu lavei. Peguei as tábuas no varal, dobrei e guardei. Verifiquei o negócio do meu trabalho na faculdade. Descobri que o trabalho vai ser um pouquinho maior do que o que eu imaginava. Eu pensava que ia ser um texto explicando o que eu passei na minha experiência de observação, que é um trabalho sobre observação, uma observação que eu fiz no mês passado. Só que na grande realidade, é um texto enorme, argumentativo, dissertativo, tem portfólio, tem norma BNT, tem uma gama de coisas. Eu ainda tenho 1 hora de aula hoje do ciclo, na verdade 58 minutos. Então eu vou ver português, e se sobrar tempo, um pouquinho de seguridade, porque é uma matéria extensa, então eu tô dando prioridade. E aí eu pedi pro meu marido comprar as frutas pra mim. Maçã. Eu pedi morango, mas não tinha morango, aí ele trouxe banana. E pra substituir o morango, melancia. Assim, a situação do meu estágio finalmente foi resolvida. Oficialmente eu começo segunda-feira. E, nossa, saiu um peso das minhas costas. Cortei um pouco de melancia. Peguei o tablet, minhas canetas, meu caderno, vim pra mesa, trouxe o fone. E agora eu vou terminar meus estudos de hoje. Deixa eu atualizar vocês, inclusive, aproveitar. Porque no outro vídeo eu não expliquei muito bem como eu estudo, que plataforma eu uso, nem muito menos como é que eu faço para gerenciar. Eu migrei do cronograma para o ciclo de estudo. Eu já estava fazendo meio que geminado, mas ainda estava muito refém do cronograma. Eu vou mostrar para vocês.
Ignorem o Olá Matheus, que é o nome do meu marido, e a assinatura tá o nome dele. Aqui na plataforma, eu mesmo monto meu ciclo de estudo. Minha meta por semana é 30 horas. E aqui tem as matérias que eu estudo e a quantidade de cada ciclo. Quando eu fecho a quantidade, eles vão dando check e vão passando para a próxima. Aí, nas revisões, o próprio aplicativo tem a opção de eu agendar. E aí eu agendo, faço a revisão. E nas estatísticas, eles vão mostrando quantidade de horas, quantidade de acertos, quantidade de questões. Isso aqui é só dessa semana. E como eu comecei já tinha 3 dias da semana, não contabilizou todas as horas que eu fiz. Então, esse ciclo provavelmente não vai dar que eu concluí ele. O nome é aceleração. E aí, eu estou fazendo esse edital aqui. E, gente, muita gente fala mal de videoaula, mas eu consigo aprender e eu tenho tempo pra aprender com videoaula. Então, pra mim é ótimo, vale a pena. É óbvio que eu faço meus resumos de forma bem sintética. Aqui não é dessa matéria, eu vou trocar aqui pra poder ir pra lá. E eu resolvo minhas questões aqui. Vou mostrar pra vocês quantas questões eu já fiz essa semana. Gente, eu não ligo de mostrar minha taxa de acerto, entendeu? A minha taxa de acerto tá em 70%, eu sei que muita gente vai achar ruim, mas assim, tá longe do meu concurso, eu vou conseguir melhorar. O total de questões que eu fiz hoje é quinta-feira. Eu já fiz 594, provavelmente vai fechar em 600 hoje, eu acertei 421. Bom dia, amigas. Hoje já é sexta-feira. Ontem à noite, eu fui colorir, fui ler. Nossa, vou mostrar pra vocês o livro que eu tô lendo. É esse aqui o livro que eu tô lendo. É um livro de filosofia. E eu fui enganada, porque quando eu vi o nome, O Mundo de Sofia, embaixo tem escrito O Romance da História da Filosofia. Eu levei ao literal. Pensei que ia ter romance, né? Romance romântico mesmo. Só que não, é uma história que, basicamente, o livro só conta a história da filosofia. Tem ali até a personagem Sofia, que é uma menina, ela é adolescente e ela recebe cartas de um professor que vai ensinando para ela um curso de filosofia, mas a maior parte do livro não é contando a história de Sofia em si, pelo menos até a parte que eu cheguei, é contando a história da filosofia. No início foi muito difícil, porque existem leituras que vão ser as leituras que a gente prefere e tem leituras que não são. Só que eu assisti um vídeo de Clóvis de Barros falando o seguinte, que a gente precisa, quando a gente não entende algo, se forçar a entender. E aí eu coloquei como meta que, por mais que se fosse uma página, mas eu iria ler esse livro todos os dias até eu acabar ele. E que eu ia passar, se fosse necessário, 1 hora, 2 para ler só uma página, mas eu ia ler esse livro. No vídeo de Clóvis de Barros, ele fala de um livro específico, ele fala que você não precisa ler o livro todo, mas que você precisa entender aquelas páginas. Eu me dei a meta de ler o livro todo porque eu entendi muito fácil o que estava escrito, só era uma leitura maçante, inicialmente. Agora que eu já me acostumei com o livro, com a estrutura dele, não é mais maçante, eu consigo ler em média umas 10 páginas por dia. E colorir. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. O livro que eu estou colorindo não é Bobbie Goods, antes que vocês me julguem, mas é muito parecido o desenho. E ontem à noite, por ser esse desenho aqui, eu resolvi fazer pontilhismo. E aí eu fiquei um tempão aqui fazendo pontilhismo. Tem algumas coisas que eu não gosto tanto, mas que eu vou terminar de organizar. E as canetas que eu uso pra colorir são essas aqui, assim. Eu tenho muitas, muitas, muitas. Eu tenho 2 desse aqui. Gente, eu amo colorir. Na verdade, eu tenho livros de anos atrás. Tenho tinta em casa, pincel. É só um hobby, então nunca fiz uma aula e tal. Mas o que eu aprendi na escola, por exemplo, eu gosto de usar várias técnicas diferentes. Deixa eu ver mais o que eu fiz. Organizei o quarto ontem à noite, aí eu fui dormir. Gente, eu tive um sonho com meu pai. Eu acho que eu não contei em nenhum vídeo, se eu contei, eu não lembro. Meu pai já é falecido e às vezes me dói um pouquinho não ter ele, né? Mas foi um sonho tão bom que eu tava conversando com ele, eu tava falando, no sonho ele tava vivo. Ultimamente, todos os sonhos que eu tinha com meu pai, ele tava morto já, ou eu recebendo a notícia da morte dele. E aí, nesse sonho de hoje, eu sonhei que ele tava vivo, que eu tava andando numa praça com ele, conversando com ele, e explicando pra ele, tanto que eu não tava pronta pra me despedir dele. Nossa, eu não sei explicar pra vocês a sensação, mas quando eu acordei, eu não entrei em desespero, só senti uma gratidão enorme, porque eu sei o tanto que foi importante ter um pai pra mim. E eu ainda amo ele, sempre vou amar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui olhar minhas fotos de criancinha. Ai, gente, eu era muito meiga.
Olha, gente, como eu era fofinha. Ah, enfim. Nem sei se pode mostrar foto de criança no YouTube, mas a criança sou eu, YouTube. E eu já sou adulta. Enfim. Vamos lá. Já comecei a estudar. Hoje eu tô fazendo previdenciário, trabalhador avulso. Isso aqui é o meu resuminho. Já expliquei pra vocês como é que eu faço. Enfim, estou no platô dos 70%. Nossa, gente, foi muito rápido chegar nesses 70%. Só que já tem 2 semanas que eu travei no 70%. 70%, aí vai pro 71%, aí desce pro 70%, aí volta pro 71%. A minha próxima meta agora é chegar pelo menos a 75%, de preferência 80%. Agora eu vou tirar minha pausa. Vou ver se eu gravo alguma coisa da minha pausa pra vocês. E depois eu vou voltar para estudar mais Seguridade Social, porque nessa fase do meu ciclo é a disciplina, é essa disciplina. Aí eu vou fazer até terminar. Depois daquela hora, eu fui fazer questões, depois eu tirei uma soneca de 50 minutos, me arrumei, agora eu vou treinar. Eu vou colocar uma blusa, mas eu quis ver como é que está o meu corpo. Nossa, gente, mudou muita coisa. Eu vou achar um vídeo do antes e eu vou colocar aqui do lado, pra vocês verem o tanto que mudou. Tô chocada. Agora eu vou ir treinar e eu jogar. Cheguei da academia, me deu muita vontade de comer uma salada. Só que eu fiz treino, fiz cardio, vou sair e à noite eu vou fazer minha corrida. Então eu precisava comer um pouquinho de carboidrato. Eu peguei sardinha, que é um peixe maravilhoso, meia fatia de mussarela e temperei um pouquinho de massa de lasanha. Peguei 60 gramas. O resto é tudo salada. Gente, dá pra comer coisas gostosas na dieta. Sem engordar, sem passar fome, sem sofrer. 60 gramas de sardinha em lata. Drenada, você tira ali o óleo, você tira o molho. Tem pouquíssimas calorias e vários benefícios. Meninas, comprei uma calça nova. Nos próximos tempos vocês vão me ver comprando bastante roupa, mas não é porque eu sou uma pessoa consumista, é porque eu estou sem roupa. Na verdade eu tenho roupas, mas elas não cabem mais em mim. Pra quem não sabe, não viu o primeiro vídeo do canal, eu emagreci mais de 20 quilos e nesse meio tempo eu não comprei roupa nova porque eu estava emagrecendo, eu ainda estou emagrecendo, mas chegou um ponto que as roupas que já eram folgadas estão mais folgadas, as roupas que não eram folgadas começaram a folgar. E essa calça aqui, ela é tamanho M, as minhas roupas eram G, GG, eu não sei se isso aqui é 40 ou se ela é 38, eu vou dar uma olhada, depois eu conto pra vocês. Mas ela já ficou, ó, meio folgadinha, ela não tá justa. Imagine uma calça 40, né, gente? Vocês nunca me veem arrumada. Gente, eu percebi que só estava gravando pros meus vlogs os momentos menos instagramáveis do meu dia, que é o momento que eu tô ali acordando, o momento que eu tô indo dormir, quando eu volto da caminhada, que é o momento que eu tô... Caminhada não, né, que eu migrei pra corrida. É o momento que eu tô ali cansada, suada. Então eu decidi que eu vou começar a gravar mais os momentos que eu estou mais arrumada, mais bonita. Porque, pelo amor de Deus, então eu vou aproveitar que eu tô arrumada agora e vou gravar a introdução, né? Porque eu acho que a propaganda é a alma do negócio e como eu quero que esse canal tenha gente, não só mato, eu preciso fazer minha propaganda, vender o meu peixe. Então eu vou fazer a introdução e vou resolver aquele BO da faculdade. Eu tô arrumada assim por conta disso. Não foi só pra mostrar a calça pra vocês. Mas e aí, vocês gostaram? Eu amei, gente. Tô muito feliz. Como eu disse, hoje é dia de refeição livre. E eu cometi o erro de fazer minha refeição livre quando eu estava morrendo de fome. Refeição livre pra mim configura quando eu como sem contabilizar calorias. O
que é uma vez por semana, no máximo. Vou ir correr. Esse aqui é o meu look. Porcentagem. Vamos aqui à definição. A porcentagem representa uma razão, vamos lembrar, né, que razão é divisão. A definição 50%, 50 de 20%. Então aqui está a forma fracionária, para destacar aqui uma outra cor. 50 dividido por 100. Na questão disse, né, no enunciado, perdão, da forma irredutível, que é o que a gente recomenda para fins de cálculo. Então quando a gente simplifica a fracionária e fazendo aqui a simplificação, você chega sempre na sua forma irredutível, se for necessário. 25%, 25 sobre 100, quando você simplifica em cima e embaixo, você chega aí na forma do quarto, que representa a mesma coisa, né? 75%, 75 dividido por 100, simplificando.